É isso aí, bem-vindos a mais um New Talk Show, nosso bate-papo semanal. E essa semana estamos aqui mais uma vez batendo um papo, conversando com as pessoas e trazendo gente aí para somar, para contribuir com o canal. E aí, daqui a pouco o pessoal vem chegando. Hoje, Luísa Freitas, terapeuta sistêmica, trabalha com a questão de distúrbios alimentares e outras questões que ela vai conversar com a gente. Lu, muito obrigado de você nos ajudar a enriquecer o canal, a enriquecer o espaço, a trazer informação, enfim, muito obrigado pela sua presença. Imagina, Nil, é um prazer enorme estar aqui, relembrando os nossos velhos tempos também. E vai ser um prazer enorme conversar aqui com vocês, bater esse papo sobre terapia sistêmica, que eu acho que é um assunto que é muito interessante ainda. Acredito que tem muita gente que não conhece e que vale a pena enriquecer mais ainda mais no momento que a gente está passando de pandemia, de mais ansiedade, angústia. Eu acho que vai ser um bate-papo super bacana e vai agregar bastante para vocês aí. Legal. Vamos aguardar o pessoal vem chegando, a gente vai, o pessoal chegando, a gente vai mandando as perguntas aí, vai batendo um papo, vai falando uma boa noite. Vai batendo um papo, vai dando boa noite aí, deu uma interferência, enfim, a gente manda daqui. Bom, a gente, para falar um pouco aí pro pessoal, né, Loite, também professora aí da área de educação física, a gente trabalhou junto um tempo aí, lá em 2000 e alguma coisa, 2000 e... O tempo passa muito Foi um rápido, tempo, né? hein? Gente, Mas bacana, a gente vai aprendendo, vai tomando novos caminhos. Às vezes o cachorro não para de latir aqui, né? A gente está em casa, o cachorro do vizinho, toca a campainha, enfim. Mas acho que esse é o processo, né? A gente vai batendo um papo, vai tentando fluir de alguma forma aí, enfim. E aí a gente, como a gente estava falando, nós trabalhamos juntos, é professora também, e aí você começou essa questão aí. Conta um pouco para a gente do que você está fazendo no momento, as suas experiências aí, por favor. Ok. Então, a minha trajetória foi até interessante, né? Eu não lembro se você chegou a me conhecer. Não, acho que não. Eu estava mais gordinha, estava obesa, Não, acho que você não me não. conheceu, Eu já né? vi fotos. Meu foto, né? É, Exatamente, começou daí, né? Eu sempre fui apaixonada por educação física, foi um sonho que eu realizei e sou muito grata a toda a trajetória que eu tive. E a partir do momento que eu comecei a engordar, logo dentro da faculdade de educação física, mexer com a mente começou a me chamar muita atenção, porque eu era daquelas pessoas que assim, eu quero emagrecer, e eu ficava na ilusão de que um treino e uma dieta iriam resolver o meu problema. Só que eu vi que era um caminho que estava me torturando e não estava resolvendo, porque eu sempre voltava a comer, eu não conseguia manter um foco numa dieta, num treino, eu passava horas e horas na academia. Então começou a desenvolver essa parte mais, assim, peraí, não é esse o caminho. Faz parte, tem que ter, obviamente, né? Mas não é só isso. E aí comecei a me interessar nessa parte. Fiz curso de coach, aí eu entrei na área do meu pai, que meu pai ele é psicoterapeuta sistêmico também, ele é pioneiro na parte das constelações sistêmicas, fui me aproximando, fui me engajando, e comecei a fazer o curso de constelação, comecei a colocar dentro das minhas aulas de personal, e começou a fazer sentido. Aí, de repente, eu estava mais fazendo constelação dentro da salinha de anamnese lá, sim. do que dando personal de fato. Assim, gente, tá acontecendo uma transição aqui. Porque foi interessante que eu fui trazendo essa técnica, que eu já vou falar para vocês do que se trata, e foi fazendo muito sentido, porque não foi algo só superficial dentro de uma coisa assim, só um treino, porque eu ficava muito frustrada no sentido assim, a maioria dos meus alunos vinha para querer emagrecer, 90%. E chegavam falando, quero emagrecer, aí ficavam uns 3 meses fazendo treino lá comigo, sumia,
Aí depois voltava de novo, Luísa, pelo amor de Deus, engordei tudo de novo, preciso de você. E eu assim, gente, e eu tinha passado por isso já, né? Eu assim, não, eu quero ajudar esse aluno a se transformar de fato nesse sentido, né? Mexer na raiz do problema. Porque eu sei como, mas eu tenho que ter a técnica, tenho que me desenvolver na técnica para aplicar, né? E aí fui entrando nessa área, aí de repente na parte da anamnese chegava o aluno lá para mim, vamos fazer anamnese. Aí eu pegava os meus bonequinhos de constelação, estão até aqui, pegava meus bonequinhos de constelação, chegava lá e fazia a pergunta. A maioria assim, qual o objetivo do treino? Eu quero emagrecer. Para quê? Pronto. Para me sentir bem comigo mesmo, para ficar feliz, porque para eu me amar mais. E aí eu já fiquei nessa ilusão também, assim, se amar mais, mas olha só, quando você estava mais magro lá atrás, você se amava mais também? Aí a pessoa eu começo a trabalhar com perguntas, a pessoa vai refletindo assim, caramba, realmente. E para se amar mais, você tem que se torturar, muita gente tomar remédio, fazer cirurgia, se matar, de treinar, de fazer dieta restritiva, passar fome e tal. Você tem que passar por esse processo tão torturante para se amar mais? Onde é que você aprendeu isso? E aí é que tá. Aí vai mexendo na raiz do problema. Como que você aprendeu o que é um corpo saudável? Para quê? E quando vai fazendo essas perguntas para o aluno, vai remetendo uma outra motivação. Sim, realmente. Porque as pessoas querem ficar dando voltas, assim, então é isso, é assim que funciona. Já volta daqui a pouco. Vamos ver se a gente já estabelece conexão. Aí, voltou. Voltou? Voltou. E aí as pessoas querem resultados diferentes, mas fazem a mesma receita de bolo, né? Quer comer uma torta de maçã, mas continua fazendo a torta de banana. Então, não vai adiantar. Elas querem resultados diferentes e aí vão ficar fazendo o mesmo caminho, trazendo só resultados superficiais. E já no pensamento, assim, porque a pessoa, quando emagrece, o que acontece? Emagreci, agora eu tô bem. Mas e se eu comer de novo? E se eu desandar de novo? E se acontecer alguma coisa? Nem aproveita o momento que tá feliz, tá corpo que gosta. Ou seja, aí já vai na sensação de tipo, vai voltar tudo de novo? E aí vai voltar tudo de novo. Entendi. Porque as pessoas ficam assim, eu até pergunto assim, o que você espera quando você emagrecer? O que vai acontecer? As pessoas vão me aceitar, elas vão me amar do jeito que eu sou, eu vou ser mais bem vista e tal. Então as pessoas ficam na ilusão de que tudo será lindo, maravilhoso, tudo será perfeito, passarinhos cantando na minha janela todas as manhãs, tudo será lindo. Só que a vida não é assim. A vida é cheia de altos e baixos, e sempre será. Não importa o quanto você está pesando, não importa se você é marombado, se você é magrelo, não importa. A vida vai ser igual para todo mundo. Só que se você não aprende a lidar com os pontos baixos da vida, o que acontece? Volta para os mesmos padrões. Aí, ó, tá vendo? Agora, olha só, tudo de novo, voltou tudo ao que era antes, estava bom demais para ser verdade. E a vida vai ter os pontos baixos, só que se você tomar as rédeas da situação e saber que a gente trabalha muito assim na relação de adulto e criança, você como adulto saber assim, opa, a vida vai acontecer algo ruim, eu sei que vai. Só que você preparado para que algo aconteça, você sabe lidar muito melhor com a situação. Então, esse é um diferencial que, assim, na terapia sistêmica a gente trabalha com relações. Relação intrapessoal, que é você com você mesmo, interpessoal, que é você com outra pessoa, e sistêmico. Sistêmico é o sistema onde você vive. O sistema da sua família, o sistema do seu trabalho, o sistema das suas amizades, como é que você se relaciona sistemicamente. E aí tudo isso tem uma lógica, porque
a gente aprende a se relacionar através do que a gente teve lá atrás na relação com os nossos pais. Como que a gente aprendeu, né? E aí vai aprendendo com as dinâmicas do passado assim, eu acredito que a vida é assim, a gente tem as crenças limitantes, a gente acredita que aquilo de fato é certo, mas de repente o meu certo para mim não é o certo para você. E aí quem é que está certo e quem é que está errado? Que eu até faço um esquema aqui, quando eu vou falar com os meus clientes, que, por exemplo, aconteceu um fato. Pronto, aconteceu um fato. Aí, você está enxergando, esse é o fato. Aí você está enxergando azul e vermelho, e eu estou enxergando só vermelho. Aí começa. Não, Luísa, porque isso é azul. Olha, isso é azul. Não, Nil, tá louco? Onde você tá vendo azul? É azul, sim. Olha aqui o azul, tá na cara que é azul. Não, você enlouqueceu. Não tem nada de azul. É só vermelho. Aí começa a debater. E aqui no Brasil a gente tem bastante disso, né, meu? Direita, esquerda, política, não sei o quê, quem tá certo, quem tá errado. Pronto. O que é isso aqui? Quem é que tá certo, quem é que tá errado? O fato é o mesmo. A questão é como que nós podemos olhar por um outro ponto de vista para solucionar esse problema e não ficar debatendo quem é que está certo, quem é que está errado. E isso a gente vive muito agora em época de pandemia. Quem que está fazendo assim, quem está fazendo assado. Só que é tudo uma coisa assim, para a gente perder o foco do que realmente é saudável. A gente tem que se posicionar de um lado ou do outro, mas não é o caminho é para frente. É a gente fazer a nossa parte, nós mesmos, nós sermos as pessoas mais importantes da nossa vida, para a gente proporcionar algo melhor para o mundo que a gente está vivendo, entendeu? A gente tem filhos, né, Nil? E a gente às vezes fica quando a gente tem filhos, a gente fica muito nessa tendência de tipo assim, que mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, né? Como é que vai ser? Só que a visão não deveria nem ser essa. A visão deveria ser assim, que tipo de ser humano eu estou criando para cuidar do nosso planeta, para fazer algo melhor do que a gente fez, a gente, como os pais, olhar e assim, ver os problemas que estão acontecendo e ensinar de uma maneira mais saudável, para que eles no futuro façam algo melhor do que a gente fez. E não a gente ficar preso nas nossas crenças de é assim e tá certo e tem que ser desse jeito. E aí a coisa não anda, não flui. Aí vai repetindo os padrões doentios da família. Aí, em vez de perpetuar o amor da família, vai perpetuando as crenças limitantes, os problemas, as doenças, e assim vai. Temos perguntas? Será já, Nil? Não temos. Então, o pessoal veio falando da questão, mandando boa noite, vou aproveitar aqui. O Francisco Carlos falou, meu amigo, boa noite aí. Boa noite, Francisco. Capa também falou, Capa Júnior, boa noite, Nil e Luísa, parabéns, muito legal o bate-papo. O pessoal vem interagindo aí com a gente. Que bacana. Pergunta, a Cindy mandou boa noite para nós também. E também aqui a Fátima, boa noite, vai aparecendo as perguntas, o pessoal vem falando. Mande sua pergunta aí no chat, a Luísa está aí para nos ajudar nessa questão aí de relações, nesses conflitos, né? Que a gente tem muito que, de repente, pelo menos o que você falou, essa questão que a gente carrega, né? Depende da infância, de algum momento na vida, para, enfim, aparece na vida da gente, a gente tem que saber lidar. Luísa, antes de a gente entrar nessa questão realmente da terapia, da questão que você colocou aí para nós, como que foi para você, na questão que você falou anteriormente, de repente o pessoal está chegando, essa questão de conseguir emagrecer e conseguir, apesar de tudo bem, daí as pessoas vão falar assim, não, mas também
era professora, né? Aí, mas não é bem assim. E tem isso, né? Acredito que você já passou por isso, não sei se o pessoal já acabou comentando, mas como que foi essa questão? Porque, assim, a gente sabe, só não me alongando muito, mas a gente sabe que essa questão da pandemia, tem vários memes aí, como eu estou hoje, se eu engordei, porque muita gente sem fazer atividade física, o estresse estão aí à tona, enfim, as pessoas estão mais compulsivas. E para você, Sim. como que foi essa experiência? E depois, se você quiser já emendar nessa questão de pandemia, por favor. Uhum. E aí, se o pessoal também manda perguntas, a Luísa está aqui até as 10 horas da noite para falar. Vamos lá. Então, foi o seguinte, eu comecei, pasmem, mas eu comecei a engordar durante a faculdade de educação física. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu sempre adorei esporte, dança, fui muito da dança. Então, eu sempre me mantive ativa. E para mim, eu sempre fui uma criança super magrinha, que assim, eu era até meus primos até me zoavam que eu me chamava assim, Luísa vive de brisa, que eu não comia, eu não gostava de comer, odiava a hora do almoço. Então, para mim, engordar era tipo, nunca, jamais. Eu sou magra de ruim. Aquele termo, eu sou magra de ruim. Só que daí eu comecei a deu uma travada aqui, Nil. Peraí, Deu. voltou. Aí começou a entrar na fase de adolescência, obviamente, já vão mudando os hormônios e tal. E aí eu comecei a comer mais. Só que assim, nunca engordei, eu sempre fui muito ativa. Só que daí quando eu mudei de cidade, quando eu saí lá da casa da minha mãe, fui morar depois na casa do meu pai, depois eu fui morar em Piracicaba para fazer a faculdade de educação física. Nossa, minha vida deu uma reviravolta que aí eu comecei a comer muito, muito mesmo. E aí eu comecei a engordar, engordar, engordar. Eu engordei, assim, o pico foi assim, eu consegui engordar 10 quilos em um mês, que daí foi algo muito chocante para mim, se não tem alguma coisa errada. E aí começou a minha luta, né? E aí que a luta começou a ficar complicada, porque eu não conseguia emagrecer, e eu ficava cada vez mais frustrado, e eu sempre tive uma relação meio caótica e doentia com o corpo, de ter um corpo bonito e tal, e eu já não me enxergava mais no espelho, então eu não queria mais sair de casa, eu ficava frustrada, eu me escondia, comecei a entrar numa depressão. E aí eu não me reconhecia mais, assim, gente, cadê a Luísa? Porque a Luísa não é essa pessoa, a Luísa não é assim. E aí eu comecei a fazer esse resgate, meio que por mim mesma, e foi meio que acontecendo naturalmente. Eu não tinha conhecimento de coach, eu não tinha conhecimento de. Eu tinha conhecimento de sistêmica por conta do meu pai e tal, mas não era algo que eu aplicava na minha vida. E aí eu comecei por conta de mim mesma, falei assim, não, peraí, não é assim que eu sou. Cadê a Luísa? E aí eu comecei a mais tomar as rédeas da minha vida no sentido assim, eu vou me amar, sabe? Assim, eu decidi, eu vou me amar. Eu vou me amar porque ficar nessa não vai rolar. E eu comecei a praticar isso num sentido assim, eu comecei a montar mantras na minha cabeça, não, porque eu sou bonita, eu sou linda assim, tá tudo bem. E quanto mais eu ia repetindo isso começou a se tornar um hábito na minha vida e começou a fazer sentido. E aí, de repente, o que estava muito complicado no sentido de luta contra a balança, com a dieta, com o treino, e com não sei o quê. E você sempre quer pôr a desculpa nos outros. Não, porque o treino que não tá bom, é o professor que não fez um treino bom, é o nutricionista que a dieta não funciona para mim. Então a gente eu fazia muito o papel de vítima, assim, ai, nada dá certo, nada funciona, não é possível e tal. Ó E vida, ó você, azar, né? ó, azar, não é possível e tal. E aí
a coisa vai definhando e você vai dando um colorido tão grande nessa coisa do vitimismo, da situação, porque assim, agora é o quê? Ah, é por causa da pandemia. A gente vai jogar a culpa nas situações, nos outros, no que está acontecendo, e a gente não se responsabiliza por nós mesmos. Por quê? Falta de amor próprio. A gente não aprendeu a se amar. E isso é uma coisa que vem lá de trás. Então, dependendo de como foi a relação com a mãe, dependendo de como foi a relação com o pai, como que você aprendeu o que é comida, porque eu cresci num ambiente, por que que eu tenho essas questões com o meu corpo? Porque a minha mãe, eu sempre vi a minha mãe de dieta, sempre vi a minha mãe de dieta, era o tempo todo. Quando eu ia pedir uma bolacha, nossa, mas era assim, era uma negociação do outro mundo para comprar uma bolacha para mim, entendeu? E aí o que que acontecia? Eu numa posição de criança rebelde, quando eu comecei a ganhar o meu dinheiro, assim, agora eu vou comprar tudo, eu vou comer tudo que tem pela frente, entendeu? Agora eu posso, não tenho mais, não preciso mais desse controle dos meus pais, enfim. Então, dependendo de como você teve uma relação do que é um corpo saudável, o que é alimentação, para que serve isso, porque é muito comum, de repente, uma avó, uma mãe demonstrar amor na comida. Ai, filho, olha aqui, gosta de fazer aquela comida farta, aquela comida gostosa e tal. E aí, quando você tem um padrão de comer mais do que o suficiente, por conta do que você aprendeu lá atrás, de repente você cria esse vínculo não, essa fidelidade a essa cultura familiar, e você inconscientemente vai repetindo essa dinâmica. Quer ver uma coisa que é interessante, Nil? Quando a gente fala em distúrbios alimentares, compulsão alimentar, sempre tem um gatilho, né? De repente, a pessoa chega lá, quando eu tô ansiosa, eu como. Quando eu tô triste, eu como. Então, tem esse gatilho. Mas, na verdade, não é o gatilho. Isso aí foi só um fato que desencadeou um comportamento que você aprendeu lá atrás. Porque conscientemente, na nossa cabeça, a gente não evoca essas memórias. Nil, você lembra quando você tinha o seu 1 ano de idade, 2 anos de idade? Não, a gente não lembra dessa fase. Só que assim, justamente essa fase que a gente não lembra, que a gente não evoca na nossa memória, é a fase da criança que ela tá assim, ó, sugando todas as informações. Sem filtro nenhum. Estou sugando tudo que está vindo aqui ao meu redor, no meio, através do meio. Então, não é genético, não é genótipo, é fenótipo. Através do meio onde a gente está vivendo, a gente vai absorvendo aquelas informações. E aí, de repente, pai e mãe pensam assim, ai, nem vai lembrar de nada. Deixa quieto, nem vai lembrar, deixa, vamos, sabe? E vai empurrando com a barriga, só que assim, essas informações estão ficando guardadas lá no nosso inconsciente. E o inconsciente, ele é muito maior do que o nosso consciente. Tem até aquela expressão, não sei se vocês conhecem, assim, que o consciente é só a pontinha do iceberg. O consciente é toda aquela pedra imensa que está debaixo d'água. Então, as dinâmicas do nosso inconsciente o tempo todo controlam a nossa vida. E o que é o inconsciente? São aquelas dinâmicas que a gente aprendeu lá atrás, que a gente não lembra, que a gente não evoca. Entendeu? Então, a gente vai vivendo essas dinâmicas até quando você é um bebê dentro da barriga da mãe. Então, dependendo de qual trauma você teve que marcou a sua vida, você vai repetindo esse trauma.
porque ficou lá no seu inconsciente. Então, de repente, assim, vou dar até um exemplo. Falando de alimentação, que a gente está falando nesse sentido. Sim. Por exemplo, uma mãe teve lá o seu filho, e a mãe sempre aprendeu, sempre teve a convicção de que um bebê saudável é um bebê gordinho. É um bebê gordinho, né? Super comum. Uhum. E aí, a Que é até criança lá, bonitinho, né? Que é até isso tá bonitinho. bonitinho, apertado, não tem que ser gordinho e tal. E aí a mãe dá o peito lá, o bebê mamou 5 minutos. Meu filho não tá mamando. Meu É. Deus do céu, tá desnutrido. Eu não sei o quê. E às vezes, olha que loucura. Às vezes, quando até eu atendo assim mães que têm essa dinâmica, o filho tá assim, ó, e acha que o filho tá desnutrido. E a gente acredita na mentira que a gente põe na nossa cabeça. Aí o que acontece? Ai, meu filho não mama e que não sei o quê, e tá desnutrido. E aí o que acontece? O bebê, ele tá super lá, tranquilão, satisfeito. Mas aí, de repente, mama mais. Taca a fórmula, e taca leite, taca não sei o quê, taca não sei o quê. Ô, Nil, você não é da época do biotônico Fontoura? Opa! Tomei bastante. Fontoura. E vai. E taca comida. E o bebê assim, não quero mais, não quero. E é até interessante que esse símbolo do não que a gente faz é Uhum. justamente desse movimento que o bebê faz do Rejeição. tirar a boca do peito da mãe, falando assim, tô satisfeito, não quero mais. E aí, quando você tem essa dinâmica assim, pronto, eu comi mais do que o suficiente. Por quê? A gente tem a mania do quê? De olhar para um bebê com a nossa cabeça. Então, assim, se eu aprendi que um bebê saudável é um bebê gordinho, eu realmente acredito que se o meu filho não mama o tempo que eu criei na minha cabeça que seja o suficiente, ele tá desnutrido, ele tá doente, ele tá desse jeito. Então tá bebendo, tá se alimentando o suficiente daquela criança ou da cabeça da mãe, da cabeça da sogra, da vizinha, do marido, de todo mundo que dá as opiniões, entendeu? Aí a fonte de informação real, que é a criança, nunca é vista, nunca é olhada. Então a criança desde pequena já vai pegando um padrão alimentar, assim, então de repente eu comi muito mais do que o suficiente, ou eu fico fiel a essa dinâmica, continuo comendo, tá? E aí, de repente, até na vida adulta, eu pego muito assim, eu emagreço até um certo ponto, depois eu volto, eu emagreço até certo ponto, depois eu volto. Porque, olha só, até tem um cliente meu que ele foi obeso e começou e muito tempo lutando contra a obesidade na vida adulta, obviamente. E ele ficava nessa dinâmica de um vai e volta, já tinha feito até cirurgia bariátrica e tudo mais. E aí o que acontecia? Toda a família dele, gordinha e tal. E aí quando ele chegava mais magro, lá para visitar a mãe, para ver o pai, nossa, mas você tá Aguento. esquisito, né? Nossa, mas você tá bem? E vai desqualificando, porque assim, tem alguém traindo a dinâmica, tem alguém traindo aqui a cultura da nossa família. E aí o que acontece? Quando você é uma criança, você tem uma fidelidade aos seus pais, porque a criança precisa de pai e mãe perto, porque criança não sobrevive sem pai e mãe. Criança não vive sem adultos à sua volta. Então, quem é a vida de quem? São os pais que são a vida da criança, e não o contrário. E aí, quando fica nessa dinâmica assim, ó, que os pais desqualificam, volta a memória lá do passado. Opa, se eu não agradar meu pai e minha mãe, eu sinto que eles não vão me amar mais, eles vão me abandonar.
volta a dor lá infantil e repete o trauma. Então, por fidelidade à minha família, e tudo Come. isso é inconsciente, volta a engordar tudo de novo. Entendi. É Lu, muito bacana. louco. É bem legal aí, mas é bem legal esses traços aí que a gente traz da infância. Deixa eu dar uma boa noite pro pessoal também que está chegando, tem pessoal comentando aqui. Ótimo. A Nilce mandou uma boa noite. A Rose também, boa noite para a gente, depois já comentou. O Leandro mandou também, parabéns, Nil. Obrigado, Lu, pela presença. Tem vocês aí, não, né? Na verdade, sempre os convidados. A Rose falou que está adorando o bate-papo. O Oscar comentou aí também, mandou uma boa noite para a gente. Tem aqui, a Fátima está falando o seguinte, e como fica a nossa cabeça nessa quarentena? A Lu já vai falar, eu vou só mandar uma boa noite para o pessoal na questão da quarentena e nessa questão aí, realmente da terapia, como que a gente... O Newton está mandando uma boa noite. Comentário também, a Rose aqui, ó, tomei muito biotônico com ovo de pata, tinha isso aí também, tinha as vitaminas super potentes aí, e o pessoal, a Fátima falou que tá adorando o bate-papo. Lu, antes da gente continuar nessa questão aí da terapia sistêmica, primeiro eu queria agradecer, né, você, a questão aí, o pessoal depois, nas redes sociais, pode mandar... te procurar aí no Instagram, e a Lu é famosa, tem bastante gente lá, é bacana, conversa com ela, ela dá maior apoio aí, ela ajuda vocês. Queria agradecer também o Desenvolvimente, a Renata lá, que também está dando uma ajuda aqui para a gente, a Lucilene, do Estúdio de Pilates, Plenitude, que nos ajuda também. Queria também mandar um abraço aí para o Canário, da Degraus Construtora, que também está ajudando no projeto. A gente está tentando trazer pessoas aí. E também o Cartão Unifamiliar, que também está nos ajudando aí nesse bate-papo, trazer as pessoas, conversar. E aí a gente consegue montar uma rede de pessoas, para quê? Para provocar o bem, né? Nessa questão de informação, enfim, todas essas questões que a gente está tentando desenvolver. Bom, foi dado o recado para as pessoas. Lu, conta para a gente aí essa questão, claro, essa questão de pandemia, que acho que é difícil para todo mundo, é um momento novo, mas e essa relação da terapia sistêmica, o que você pode trazer para a gente aí, para a gente entender um pouco mais disso? Eu já estou achando bacana essa questão de retratar as coisas do passado, para a gente projetar melhor o futuro, mas por favor, fique à vontade, Lu, tá muito bacana. Ok. Então, olha só, a terapia, qual é a técnica que a gente usa dentro da terapia sistêmica? A técnica básica é a constelação sistêmica. A constelação sistêmica nada mais é do que investigar a raiz do problema. Então, quando a pessoa chega com um problema, com uma queixa, então, chega a Luísa, Luísa, eu tenho problema com alimentação, eu tenho problema com os meus filhos, eu tenho problema no trabalho, eu tenho problema... Vai chegar com isso aqui. Isso aqui é sofrimento. Isso aqui são sintomas que você teve que desenvolver para esconder isso, tá? Aqui são sintomas, aqui é a raiz do problema. E a constelação é justamente para descobrir qual é a raiz do problema. Aqui causa sofrimento. Aqui dói. Mas dói para quem? Dói para você na época que você era uma criança. E quando você era uma criança, você não sabia lidar com traumas infantis, com coisas difíceis. E se você não teve adultos saudáveis para olhar e cuidar dos seus traumas quando você era uma criança, elaborar isso junto com você, o que a criança faz? A criança cria uma bolha de ilusão, cria historinhas na cabeça dela. E tem vezes que assim a situação está tão complicada, de repente assim, pai e mãe brigam muito, e a criança não suporta esse tipo de coisa. E ela começa a inventar historinhas na cabeça dela,
e ela começa a acreditar nessas histórias, e quando chega nas sessões, ela fala aquilo acreditando que aquilo é uma verdade. Só que no fundo não é. Ela que teve que criar para poder suportar isso aqui. Então, o que, que acontece? A gente tem um mecanismo de desviar das dores na comida, no trabalho, nos vícios, nas drogas, em relacionamentos abusivos. Então, é assim, o problema é a comida. Você está vendo que o problema é a comida? Nós está vendo que o problema é o meu relacionamento, é o meu casamento, o problema é o meu casamento. Ah, está vendo que o problema é o dinheiro que é o problema. E nunca se responsabilize em olhar o que o problema está dentro de você. Então, dentro da pandemia, o que, que acontece? É a pandemia, é a pandemia. Você está vendo que é a pandemia que me faz comer? É a pandemia que me deixa ansiosa, é a pandemia que está me deixando nervosa, que me faz comer além da conta e tal. Não é a pandemia, é aonde você aprendeu a lidar com momentos difíceis. Quem te ensinou a lidar com momentos de crise? Você aprendeu isso? Como é que seus pais faziam lá atrás quando acontecia algo difícil? Como é que eles faziam? Como é que você observava isso? Porque se você não tem um direcionamento de como lidar com aquilo, o que, que acontece? Eu preciso desviar para algum lugar. Eu não sei o que está acontecendo, não sei o que é isso. A criança, quando está lá na fase de criança e não tem uma orientação, o que eu faço? Tipo, o que está acontecendo? O que eu faço? Ela precisa criar alguma coisa, porque criança é muito criativa justamente para isso, nosso corpo é incrível, ele sabe muito bem o que ele está fazendo na época que ele está fazendo, e aí a criança cria coisas. Então, pronto, então é a comida, como é que assim, de repente a criança lá atrás, a criança está triste, aí a mãe fala assim, você quer um chocolatinho, filho? Você quer? Não, vamos tomar um sorvete, então. Vamos tomar um sorvete para te alegrar, vamos comer um chocolate para te alegrar. Qual a associação que a pessoa está fazendo já? Quando eu estou triste, como para me alegrar. Por quê? Porque é um padrão que está se repetindo o tempo todo, né? Então, se tem esse padrão lá de trás, então você está triste, não, então vamos comer um chocolatinho. Como é que você observava os seus pais? Como é que eles faziam? O que, que eles faziam? E isso tudo vai ficando marcado na gente. E aí é tipo assim, eu falo assim que quando a gente está no período de 1 a 5 anos, mais ou menos, que é esse período de molde, é tipo assim, os nossos pais ligaram um gravador, REC, e começaram a falar, começaram a agir e tal, e a criança está gravando tudo. Gravando, 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 gravando. E aí depois, quando essa criança cresceu, se tornou adulta, parou, depois dessa fase, parou de gravar e ela só aperta o play. E repete todos os padrões. Só que daí é interessante, porque assim, aí chega assim, Luísa, mas eu sempre, a minha família é toda gordinha e eu sou magra, magra, magra. Odeio comida, odeio não sei o que e tal, sou anoréxica. Né? Como que se explica isso? Porque, assim, tem a síndrome da criança adaptada, que é submissa, e a rebelde. A submissa é assim, tudo que você disser que eu faça, eu vou fazer, tudo que você fizer, eu obedeço, eu digo sim, não, tá tudo bem, é assim mesmo. É sim, sim, sim o tempo todo, submissa. E a síndrome da criança adaptada rebelde é não, tudo que você quiser que eu faça, eu vou fazer tudo contrário. Não, não, não. Se você quiser que eu vá para a esquerda, eu vou para a direita. Não, se você quiser para frente, eu vou para trás. Entendeu? E aí tudo, o que acontece? Igual e o contrário são dois lados da mesma moeda. Por quê? O ponto de referência é sempre o outro. Então, tudo que você pensar, sentir, agir, eu falo sim ou não. Então, o ponto de referência é sempre o outro e nunca você mesmo. E aí você sempre vai ficar repetindo os padrões da família, fazendo igual ou fazendo o contrário.
Só que, às vezes, o igual e o contrário não é saudável. Porque, ó, uma história minha, Nil, olha só isso. Eu vivia num conflito que, assim, a minha mãe vivia de dieta. E o meu pai, lá na infância dele, ele passou fome. E aí depois, quando meus pais se separaram, eu era bem nova, eu não me lembro da relação deles de casal, mas quando o meu pai já teve nós, eu e meu irmão como os filhos e tal, o que que ele fazia quando chegava lá com ele? Chegava no mercado, pode pegar tudo que vocês quiserem, entendeu? Ou seja, ele passou fome, agora para os meus filhos eu vou dar tudo que eu não tive. Ei, e quem disse que isso é saudável? Uhum. Né? Então, se eu passei fome, agora eu vou dar tudo, qualquer coisa de comida que ele queria lá quando criança, agora ele vai dar pra gente, mas isso também não é saudável. Então, pronto. Então agora eu vou na rebeldia, eu passei fome, agora eu vou comer até não querer mais. Entendeu? E aí vai repetindo os padrões iguais ou contrário. E vai repetindo a doença da família. E aí a constelação é justamente para buscar essa raiz. E a raiz dói, a gente desenvolve os sintomas para não enxergar, porque a raiz está lá nas relações com os nossos pais, e aí vai mais além ainda, Nil. Porque, então é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai. Os seus pais aprenderam aonde? Com os pais dele. Então é culpa dos meus avós. Aprenderam com os pais deles, com os pais deles, com os pais deles. A gente vem de uma série de gerações. Luísa, Isso vai ser. desculpa, e como identificar esse problema que a gente tem, todos nós temos problemas e traumas que vêm aí e a gente acaba descontando de alguma forma, seja da maneira que você pensa. Como que as pessoas podem ter a visão aí de como enxergar realmente, porque o problema dói, né? A causa aí, ela machuca, mas que jeito, que forma a gente consegue identificar essa... Exato. Então, a técnica que a gente usa dentro da terapia sistêmica se chama constelação sistêmica. A gente trabalha com bonequinhos. E, gente, constelação sistêmica não tem nada a ver com espiritismo, com religião, com teatro, não tem nada a ver. É uma técnica que, assim, através do posicionamento que você coloca, por exemplo, você vai colocar você no campo e depois eu peço assim, se a situação é com o peso, com a comida, qual é a queixa? Como é que está você em relação à queixa? Então eu coloco a queixa aqui. Isso já me passa uma informação. Eu coloco a queixa do meu lado. Isso já passa outra informação. E, então tá de costas para mim. Cada posicionamento já vai passando uma informação diferente, porque vai mais na situação do seu inconsciente posicionar. Isso já traz informações que a gente consegue identificar o que está acontecendo. Então, por que você está nessa posição aqui, por exemplo? Aqui do lado, pronto. O problema com o peso está aqui do meu lado. Isso já dá uma sensação na pessoa. Assim, qual a sensação que te dá isso aqui? Quem deveria estar aqui do seu lado? Então, de repente, poxa, deveria estar o meu marido, né? Você está casado com o problema? O que está acontecendo? Aí já vai trazendo a associação das relações diante do problema, e isso para o cliente já vai remetendo, assim, vai fazendo já sentido. E aí, trazer essa informação, que é até interessante, nós como terapeutas, a gente, quando já tem a investigação diagnóstica, quando o cliente está falando a dinâmica dele,
eu já sei o que está acontecendo, já sei onde está a dor. Eu trabalho com análise corporal também, eu vejo já no corpo do cliente onde foi o período do trauma, como aconteceu, de que de fato assim, foi na função materna ou foi na função paterna, diante da queixa. Então já tem esse embasamento, já tem todo um estudo voltado para isso. E a constelação é mais voltado para o cliente enxergar. Entendi. Tá? Para ele ver posicionamento e ele ir se questionando, assim, por que você posicionou sua mãe aqui, do seu lado? Então, sempre coloco, tipo, elementos básicos, colocar o cliente, a queixa, pai, mãe, entendeu? Futuro, passado, por que você olha para o passado, por que você olha para o futuro? E trabalhando com essas perguntas que já vão, é impressionante, meu, a pessoa vai cavando memórias, de repente vão chegando memórias assim, caramba, minha mãe fazia isso mesmo, gente do céu, foi assim mesmo, meu pai fez isso. E aí vai revivendo essas memórias e é tipo assim, sabe quando você assiste filme de super-herói e tem um inimigo que é invisível? O que o super-herói tem que fazer para lidar com o inimigo invisível? Ele tem que jogar uma tinta, uma toalha, ele tem que fazer alguma coisa para poder enxergar aquele inimigo invisível, senão ele só vai ficar tomando bordoada na cabeça e não vai saber o que fazer. Então é justamente isso, quando você tem consciência disso aqui, quando você se conscientiza disso, você tem o poder de mudar. Senão, você vai ficar só rodando em ciclo, você vivendo aquela dor do trauma o tempo todo e acha que isso é vida. E acredita que a vida é assim. Ai, a vida é assim. Sabe aquelas crenças lá que pai e mãe falam assim, porque a vida é assim, hein? Tem que ralar, tem que, olha, tem que não sei o quê. E aí você acredita que a vida é assim. Só que não é. Porque a gente fica com essas crenças na nossa cabeça. E quando a gente não identifica o que é saudável e o que é doentio, a gente acredita que o que a gente sabe é o certo, é assim que funciona e é assim que tem que ser. E a gente fica preso nessas crenças. Aí eu falo assim, gente, nada contra o Zeca Pagodinho, eu gosto muito dele, mas eu gosto de brincar assim, que fica na síndrome do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. E a vida vai levando, e vai levando nos lugares esquisitos, que você fica assim, por que, olha, Deus não gosta de mim, não é possível, o que está acontecendo e tal, não sei o quê. Quando você toma consciência, assim, peraí, está acontecendo alguma coisa. E aí a gente trabalha muito na relação de adulto e criança. Porque enquanto você está criança e você está se lascando nas situações da vida, assim, ó, não consigo ganhar dinheiro, eu não consigo emagrecer, eu não consigo lidar com momentos de crise, eu fico perdida, eu fico ansioso, eu fico não sei o quê. Quem é que está no comando? Ó, criança sabe ganhar dinheiro? Não. Criança sabe lidar com momentos de crise? Não. Criança, meu problema é o casamento. Criança casa? Não. Criança é mãe? Não. Criança é pai? Não. E aí, quem está no comando da nossa vida é a nossa criança, repetindo as dinâmicas lá do passado. E aí, dentro da constelação, trazer o lado adulto do cliente. O lado adulto. Então, eu até faço uma analogia assim no final dos meus atendimentos, que é tipo assim: enxergou lá que é a criança que está no comando da vida. Tem até uma frase de Carl Jung que é assim: até você se tornar consciente, o seu inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo de destino. E o que é esse inconsciente? É a sua criança. E aí eu até faço uma analogia assim. Eu pergunto assim, normalmente alguns sabem dirigir, outros não, mas eu falo assim, você sabe dirigir carro? Você sabe dirigir, né, Nil? Sim. Muito bem. Agora imagine você entregando as chaves de um carro
para uma criança dirigir. Então, a criança dirige, se vira, você vai ter que dirigir. Qual é que vai ser a sensação dessa criança? Fale você, Nil, como é que seria a sensação de uma criança dirigir um carro? Dirigindo mesmo? Ou fazendo de conta? Dirigindo, tem que Dirigindo. dirigir, criança tem que estar lá. O adulto chegou assim, você vai ter que dirigir, dirige. Fora o fato de ser complicado, né, complexo dirigir, nossa, uma sensação assim, acho que vai ser, no meu ponto de vista para criança, vai ser uma sensação sensacional, né, assim, uau, tô dirigindo, né, nesse sentido. Sim. Acho que é isso. Ok. E aí, a criança não sabe dirigir, certo? Sim. A criança não vai precisar nem sair da garagem, que vai bater o carro. Sim. Depois que bater o carro, qual será a sensação dessa criança? Ah, bateu, né? Acho que não tem, assim, se realmente for um choque, pode ser realmente bater um choque, né, de realidade, aí, nossa, bati o carro, aí a gente já pensa na questão de acidente, enfim, nesse sentido, mas se realmente bater o carro, pode traumatizar aí, né? Sim. A criança vai se sentir com medo, vai se sentir culpada, ela vai se sentir desesperada, ela vai se sentir perdida, ela vai se sentir sem saber o que fazer. Ela vai ter algum tipo de sentimento negativo, porque assim, de repente, assim, peguei o carro do meu pai para dirigir, bati o carro, ferrou, tô lascado, entendeu? Vai ter medo. E é muito interessante que depois da constelação, quando eu faço essa analogia, a pessoa fala assim: ah, eu ia sentir culpa, ah, eu ia sentir perdida, eu ia me sentir. E aí eu falo assim: e você olhando isso aqui, como é que você se sente? Aí a pessoa associa: opa, é exatamente assim que eu me sinto. E aí, de repente, eu falo assim: é, a criança não sabe dirigir. Então, agora coloque o nome desse carro de vida. E você deixou a sua criança para dirigir a sua vida e ela não sabe o que fazer com aquilo. Vai ficar lá batendo, poste atrás de poste, muro atrás de muro. Essa criança está desesperada, sem saber o que fazer. E aí chegou o adulto. O adulto olhou para a situação e disse: eita, coitada da minha criança, deixa eu ir lá, coitada, para ajudar ela. O adulto vai lá, para o carro, desliga o carro, olha nos olhos daquela criança assim, tá tudo bem agora. Agora eu tô aqui e eu sei dirigir. E eu nunca mais vou deixar você nessa situação. Sinto muito você ter ficado aqui. Agora pode ficar tranquilo que eu dirijo. Eu sei dirigir e eu sei para onde a gente vai. Acolhe essa criança, tira ela daquele lugar do trauma repetitivo o tempo todo e, como adulto, põe no banco de trás, na cadeirinha, com o cinto de segurança, e o adulto pega o volante da vida e dirige para o futuro, para frente, não é para ficar dando ré, é para ir para a vida, tá? Senão sempre vai ficar preso nas dinâmicas do passado. E é interessante que na pandemia, muita gente, o que aconteceu, Nil? Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura de ficar tudo grudado Sim. um no outro, né? E aí, o que aconteceu? Teve que Separar. fazer um isolamento, fazer uma separação. E aí, de repente, aquela família que tinha um vínculo muito mais próximo, assim, com pai e mãe e tal, de ter perto, teve que ficar em isolamento. E teve... Lu, desculpa te cortar, e acho que isso vai ser importante para você nos ajudar de alguma forma. Nós temos um grupo muito grande, principalmente idosos aqui no município de Araçoiaba, que realmente aconteceu isso. Era 40, não, tinha mais, 50, 60 pessoas que participavam de atividade física com a gente lá no ginásio de esportes aqui do município. Um público muito bacana, a gente foi construindo ao longo do tempo, e de repente essas pessoas acontecer, na verdade está nesse momento, né? A gente tem que entrar em contato, fazer as coisas, mas a gente sentiu realmente isso.
desse distanciamento, e muitos são sozinhos, né? O que você poderia nos auxiliar nesse processo aí, levando em conta a questão da pandemia? Exatamente. Exatamente, Nil. E porque assim, o que seria o saudável? Por isso que é importante a gente seguir com as leis da natureza, no sentido de a gente tem que se preparar para uma velhice saudável. Senão a gente sempre vai ficar numa situação de dependência. Então, por exemplo, eu não me cuido, eu não. Tanto em todas as relações, né, Nil? Numa alimentação saudável, numa atividade física, de você manter uma saúde bacana, de você ter um relacionamento com seu marido, com a sua mulher, que vão ter um vínculo por muitos e muitos anos, entendeu? Para vocês terem essa parceria, porque senão a gente tem a tendência do que o que é muito comum aqui no Brasil. Isso não é uma coisa saudável, é tipo assim, agora eu fiquei velho, agora os meus filhos cuidam de mim, entendeu? Vira filhos parentais. E aí, quando tem esse rompimento, esse distanciamento, claro que isso vai mexer. Por quê? Porque você sempre ficou numa dinâmica que você precisa se manter perto. E quem precisa de perto é criança. Adulto tem dentro. Adulto tem pai e mãe dentro. Tá tudo bem, meus pais são adultos, eles sabem se cuidar. Porque senão a gente tem a tendência, quando pai e mãe ficam idosos, infantilizar aqueles seres humanos. Isso é ruim. Então, quando você vai desde cedo, por exemplo, nós adultos, Nil, desde cedo a gente ter uma condição financeira bacana para a gente se programar lá no futuro. Nil? Travou aqui. Voltou, acho que voltou aqui. Voltou. Isso. Então, desde cedo, você plantar uma situação financeira que seja bacana para você se sustentar até lá na frente, você ter uma reserva, você ter uma saúde bacana, você poder se cuidar, você fazer isso por você mesmo. E o que é isso, Nil? Amor próprio. Falta amor próprio para todo mundo. Entendeu? As pessoas sempre precisam depender de outras pessoas para se sentirem amadas, se sentirem acolhidas. E isso não tem idade, porque nunca é tarde, tá? Eu atendo várias pessoas idosas e assim, para desenvolver esse amor próprio, não importa a idade que a pessoa tenha, tá? Porque ela precisa também se sentir bem com a sua própria companhia. Ela precisa também ter projetos de vida. Isso é fundamental. Projetos de vida. Porque a pessoa tem que ter algo que motive ela para ir para a vida, senão ela sempre vai ficar dependente. Então, daí quando acontece alguma coisa, a pessoa está lá nessa fase de idade e ficava sempre na dinâmica de depender dos filhos para fazer uma visita, para ter perto, para se sentir amado, se sentir acolhido de alguma maneira. E aí, quando acontece uma coisa dessas, o que a pessoa faz? Ela declina. Se ela já tem algo estruturado dentro dela, como adulta, e pensa assim, não, tá tudo bem, é uma situação de crise, faz parte, o que não está ao meu alcance, o que eu vou fazer? Mas se eu der um colorido enorme para coisa negativa, agora eu tô mal, porque a crise, porque a pandemia, porque não sei o que acontece? Você vai definhando ainda mais o seu sistema imunológico. Isso que é o perigo, porque quanto mais você se fica num estado negativo, dando um colorido muito negativo para a situação, você vai definhando o seu sistema imunológico, porque isso não existe. O corpo é tudo reflexo dos sentimentos que a gente tem, dos pensamentos que a gente tem. Então, o sistema imunológico vai diminuindo também, a tendência de desenvolver alguma doença é ainda maior, entendeu? De repente, você pegar um Covid e ter algo muito mais grave em questão disso ainda muito maior, tá?
Então, quando você olha, não é nem, eu também não gosto dessa coisa assim do aquela positividade, ai, tem que ser tudo Uau! positivo, não sei o quê. Não, não é isso. Mas você ter uma visão mais saudável da adulta, uma visão adulta de realidade. Ué, é isso que está acontecendo. Eu não tenho que fazer. O que que eu posso fazer por mim? O que que eu posso fazer de diferente? É você ter ideias, trabalhar no triângulo da realização, você ter ideias, você ser criativo, vai inventar coisas novas, sabe? De repente, coisas que você resgatar lá de trás, que você, gente, eu gostava de pintar. Vai pintar. Gente, eu gostava de dançar Macarena, entendeu? Sim, Vai vai. fazer coisas Legal. novas, entendeu? Vai Você criar. fazia, você gostava de fazer, criar um canal aí, que foi, na verdade, o que assim, a verdade é bacana, porque essa questão da pandemia, fora essas questões difíceis, enfim, de morte, tudo que acontece de ruim, mas eu acho que teve muitas coisas para a gente pensar. Uma, Com certeza. criar novas maneiras de fazer as coisas, foi o que a gente está tentando fazer aqui. Também, enfim, tentar fazer alguma coisa diferente, né? Empreender de alguma forma, e é isso que a gente está tentando fazer. Uhum. Lu, eu queria que você, antes de eu falar boa noite para o pessoal aqui a gente está encerrando, eu queria pedir para você o seguinte: se o pessoal quiser conversar com você, quiser marcar uma consulta com você, enfim, aonde a gente pode procurar, depois a gente pode postar também nas redes sociais aí, fala um Sim, pouco sobre isso e faça as suas ok, considerações finais, por favor. claro. Então eu tenho, eu tô mais engajada no Instagram, que é desculpa, Luísa Freitas CS, Luísa com Z, depois a gente deixa aí na, nas Instagram, tem bastante conteúdo bacana, tem a minha página aqui no Facebook também. É tudo Luísa Freitas CS, Luísa com Z. CS é de consciência sistêmica, que é a técnica que eu aplico, que é uma base que o meu pai criou diante de todas as experiências que ele teve dentro de medicina, de bioenergética, de psicoterapia, psicanálise. Então, ele criou uma base específica, juntando toda essa dinâmica, que fica uma coisa mais embasada cientificamente, que tem uma lógica maior, é super interessante que tudo faz sentido. E dentro a gente utiliza técnica de constelação sistêmica que foi criada por Bert Hellinger lá atrás. E então, fiquem à vontade para vocês me chamarem, tirarem as suas dúvidas, conhecerem mais o meu trabalho. Eu tenho bastante conteúdo bacana que faz muito sentido, vocês vão ver. E, Nil, foi um prazer enorme estar aqui. Foi Legal. super legal esse bate-papo. Bacana. Pode Lu, falar. vamos combinar o seguinte, nessas questões aí de Facebook e tal, você não consegue fazer um post, daí você me marca, eu compartilho com o pessoal, eu acho que daí você consegue ter um retorno aí, o pessoal quer saber Ah, mais coisas a respeito. Antes disso, eu preciso show de falar, bola. tá bom? Eu preciso falar aqui só ó, a Ana, beleza, falou, só pude agora, mas agora faz um tempinho já, tá? O Newton Ribeiro falou fantástico tema. Que A legal. Marileide também falou: olá, cheguei agora. E aí vai estar dando boa noite também para a gente. Lu, eu gostaria imensamente de agradecer aí. O papo foi bacana. A gente conseguiria ir mais Uhum, além aí, mas a gente combina com numa próxima certeza. oportunidade, tá? Muito obrigado aí de vir e contribuir com o espaço. Depois a gente coloca nas mídias sociais. Fica aí que a Show gente de já se bola. fala. E a gente. Mais alguém, ó.
Luiz, é top. Lívia Bernardes mandou aqui. Obrigada, Lívia. Bacana, hein? E aí a gente vai conversando. Pessoal, esse foi mais um New Talk Show, nosso bate-papo semanal. A semana que vem, a gente, no mesmo quinta-feira, 15 para as 8, nós estaremos aí presentes, tá bom? Um grande abraço, até mais. Um beijo a todos, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente.